há um ano, fui à casa da minha avó, em Caldas Novas, Goiás. Era o aniversário de 69 anos dela. Após a festa, eu era o único que ainda estava acordado, então eu saí para o quintal para tomar um pouco de ar fresco e vi o meu avô sentado em um banco de madeira, fumando cigarro. Foi então que ele me disse: "Vem aqui, eu quero contar algo para você." Eu supus que seria uma história comum, e ele começou. E a partir desse momento, eu vou narrar como se fosse ele contando para vocês. Quando eu era criança, morava perto de uma floresta em uma pequena vila onde viviam cerca de 30 pessoas. Minha família vendia carne de porco, e em casa moravam minha irmã mais nova, a Camila, meu irmão José e eu, que na época tinha 14 anos. Eu não ia à escola e havia parado na metade do terceiro ano do ensino médio. Meu pai me ensinou a usar o rifle para ajudá-lo na caça. Levei cerca de um ano para aprender e foi muito difícil, mas consegui exatamente quando se aproximava o aniversário da minha mãe. Meu pai me disse que iríamos caçar meu primeiro veado, então me preparei para isso. Chegou o dia e entramos na floresta a cerca de 200 metros. Ainda dava para ver algumas casas, era como uma montanha. Naquele dia, cacei meu primeiro animal. Meu pai me disse que o tiro tinha saído limpo. Como presente, ele me deu um rifle que pertencera a meu avô e me senti muito feliz. Na noite seguinte, meu pai estava fora da casa e saí com ele. Lá, eu ia lhe fazer uma pergunta, mas antes que eu começasse a abrir a boca, ele me disse: "Cale-se, olhe para lá, olhe para a mata." Eu olhei e algo estava devorando o animal. Parecia um outro animal, como um lobo, uma onça ou algo assim. Não demos muita importância, então fomos dormir. Pouco antes de amanhecer, antes que o dia clareasse, meu pai me acordou e me deu o rifle. Ele disse que íamos ver o que tínhamos visto na noite anterior. Então nos preparamos, pegamos o equipamento e subimos. Encontramos um veado totalmente destroçado. Eu disse ao meu pai que achava que era uma onça, mas ele respondeu que o animal que tinha comido o veado não era uma onça. "Então o que era?" perguntei eu. Ele disse que não sabia, mas que nunca tinha visto um animal despedaçado daquela maneira. Disse para irmos embora porque era muito perigoso ficar naquele lugar. Descemos e voltamos para casa. No dia seguinte, por volta das 5 da tarde, o sol estava se pondo. De repente, uma vizinha gritou aterrorizada. Saímos para ver o que aconteceu e meu pai se aproximou da senhora e perguntou o que havia acontecido. Ela disse que tinha visto uma criatura horripilante prestes a entrar no curral dos porcos. Até gritou novamente ao lembrar daquela coisa. Meu pai a acalmou e, quando já estava mais tranquila, ela descreveu o animal. Praticamente o descreveu como um lobo gigantesco. Meu pai disse a ela que era impossível para não nos assustar. Ela voltou para casa, mas em particular me disse que a senhora tinha visto o mesmo que nós. Eu disse que não, que era apenas um produto de sua imaginação, embora no fundo soubesse que era verdade. De alguma forma, tínhamos que dar um fim àquilo. No dia seguinte, saímos na mesma hora antes do amanhecer. Estava com muito medo, pois éramos apenas dois. Mas, depois de um tempo, o amigo do meu pai e os seus 2 irmãos se juntaram a nós. Embora fôssemos várias pessoas, o medo pesava sobre nós. Subimos a floresta e continuamos procurando cada vez mais. Até que chegamos a um ponto onde encontramos árvores destroçadas. Parecia que algo ou alguém as arrancou pela raiz. Nervosos, nos dissemos que talvez foi produto da tempestade forte que ocorreu alguns dias antes. Percorremos quase toda a mata até as 9 da noite. Não vimos nada, então decidimos voltar. Estávamos descendo quando, de repente, ouvimos um rugido muito forte. O amigo do meu pai então gritou: "Ali, está naquela rocha." Foi então que eu vi. Era exatamente como a senhora tinha descrito. Não hesitamos nem por um segundo e abrimos fogo. Mas aquela coisa fugiu tão rápido que o máximo que conseguimos foi acertar um roçado em suas costas. Claramente vimos que ela saiu correndo em direção ao povoado.
Quando descemos, não havia mais ninguém. Então voltamos para nossas casas atordoados pelo que acabáramos de testemunhar. No dia seguinte, saí para comprar frutas e vi que seu Manuel tinha uma ferida nas costas. Pensei que era apenas uma coincidência, então eu continuei meu caminho. Comprei as frutas e voltei para casa. Mas o que vi me deixou com uma grande dúvida. Esse senhor sempre foi muito reservado e quase não falava com ninguém. Fiquei pensando naquilo até que, na mesma noite, vi novamente o senhor andando em direção à mata, mas só vi que ele tinha uma ferida nas costas. Ele se perdeu na escuridão e, depois de uns 2 minutos, ouvi um uivo muito alto. Não consegui acreditar naquele momento. Manuel se transformou em uma fera. Acordei meu pai e contei o que tinha visto, e ele se levantou imediatamente dizendo: "Pega o rifle e se veste agora. Vamos caçar essa coisa." Fomos até o seu amigo e seus 2 irmãos, todos armados. 2 minutos depois, meu pai disse que tínhamos que esperá-lo e que, quando o víssemos, tínhamos que atirar nele. Estava amanhecendo quando vimos que aquela criatura estava descendo do morro. Seu corpo estava perdendo forma e massa aos poucos. Quando o vimos completamente, era um humanoide, com muitos pelos negros. Ouvi um tiro e era o meu pai que tinha atirado. O senhor Manuel caiu no chão e meu pai continuou atirando até ficar sem balas, deixando o senhor desfigurado no meio da transformação. Desde aquele dia, nunca mais eu vi algo assim. 2 anos depois, meu pai faleceu devido a um ataque cardíaco. Mudamos-nos para Caldas Novas, para uma casa que minha mãe tinha herdado. Quando ele terminou de me contar tudo isso, minha pele estava arrepiada. No dia seguinte, voltei para minha casa em Rio Verde. Até hoje continuo pensando o que passou, mas coisas desse tipo continuam acontecendo até hoje aqui em Goiás e em todo o Brasil. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Eu me chamo Márcio, eu trabalho em um restaurante em Teresina. Tenho 12 anos morando sozinho, embora não no mesmo lugar. Sempre procuro por apartamentos pequenos, às vezes porque é o que eu posso pagar, às vezes porque também gosto de lugares aconchegantes. Em dezembro, com a segunda onda do coronavírus, o restaurante fechou. No dia em que anunciaram, eu cheguei tarde. No ônibus, eu estava de olho nas redes sociais e nos chats. Pouco depois do anúncio da televisão, meu gerente enviou uma mensagem no grupo do WhatsApp. O restaurante fecharia definitivamente. Depois de um dia ruim e cansativo de trabalho, essa foi uma notícia muito difícil de aceitar. Me senti desesperado novamente como meses atrás. Eu estava deitado na cama, mas de repente senti a necessidade de sair do apartamento, descer e ir para a rua e simplesmente correr. Coloquei um tênis e um boné, deixei meu celular, peguei minhas chaves e saí. A algumas quadras do prédio, há um parque, onde costumo caminhar e correr. Normalmente eu dou umas 4 ou 5 voltas e depois me sento em um dos bancos por cerca de meia hora para contemplar a noite. Naquela noite me sentei. Nessa ocasião, eu me sentia diferente. Não sei se era emoção acumulada, mas o fato é que eu me levantei e comecei a correr com todas as minhas forças em direção ao apartamento. Eu estava furioso e não sabia como liberar essa raiva. Quando cheguei à beira da calçada, eu saltei, atravessei uma rua depois de um canteiro. Eu tentei dar um pulo muito largo, mas o meu pé esquerdo bateu na borda e eu tropecei. Ao tentar evitar a queda, coloquei o outro pé de forma errada em um bueiro que estava mal colocado. A tampa se abriu e o meu tornozelo torceu. Eu estava tão enfurecido que nem senti dor. Fiz o possível para ficar de pé imediatamente. Apoiei meu peso em ambos os pés para verificar se tudo estava em ordem. No entanto, segundos depois, a minha perna estava queimando. Quando olhei para baixo da roupa, encontrei um arranhão grande na pele.
além de um inchaço no meu tornozelo. Andei mais alguns passos e tentei verificar se eu conseguia determinar se era uma fratura ou uma torção. Foi difícil saber, mas ficou claro que algo não estava certo no meu tornozelo. De repente veio um pânico. Por causa da minha birra, se eu precisasse de atendimento médico, teria que ir para revisarem o meu pé àquela hora da noite. O mais provável é que eu acabaria gastando o que restara do meu salário. Eu estava na esquina de uma rua que eu não passava há muito tempo. Era uma espécie de beco em forma de L. Para percorrê-lo, você precisava andar cerca de 150 metros à frente e depois virar à esquerda. A partir daí, tornava-se um beco sem iluminação e pouco seguro, um atalho que nem sempre valia a pena tomar. Era uma pequena passagem que apenas levava de um lado a outro do bairro, já que não havia números nem casas ao longo do caminho. Eram os fundos de alguns prédios de apartamentos e uma escola. O beco era estreito, apenas para que duas pessoas passassem ombro a ombro, com muros separando ambas as propriedades. Meses antes eu costumava usar essa rota para voltar para casa depois de ir ao parque. Passava por esse beco quando retornava dos exercícios. Tinha passado muito tempo desde a última vez que estive naquele lugar. Eu caminhava mancando pela rua e estava prestes a virar para encontrar o beco. A cada passo sentia o tornozelo mais inchado e o músculo ainda mais quente. Em um determinado momento, tive que diminuir a velocidade e fazer uma pequena pausa. Apoiei-me na esquina onde a rua terminava, então virei-me para encontrar a longa vielazinha. À minha frente havia um estreito corredor escurecido em todos os sentidos. Eu notava ao longe as trepadeiras que cobriam os muros de pedra vulcânica, e então lembrei, porque parei de passar por ali. Um vazio se formou no meu estômago, porque naquele momento já era tarde demais para voltar. Eu me lembrei de tudo. Não estava mais com vontade de percorrer todo o beco, mas também não queria voltar e dar uma volta ainda maior. Meses atrás eu tinha passado por ali, na mesma hora. Naquela época, o chão estava coberto de folhas, terra e lixo. Eu vinha tranquilamente, em silêncio distraído, então eu ouvi alguém fazendo um chiado. Como não estava certo de onde vinha o som, olhei para trás. Depois busquei nas densas trepadeiras, que em certos trechos não estavam totalmente aderidas à parede. Ouvi novamente. Na segunda vez percebi de onde vinha o som. Olhei para cima e vi alguém se aproximando pela janela de um segundo andar. Segundo o que eu sabia, era uma escola. E a pessoa me observava lá de cima. Deveria ser uma mulher que cuidava do local. Quando fizemos contato visual, ela apontou na direção do chão, metros à frente de onde eu havia parado. A pessoa me disse que suas chaves tinham caído e pediu para que eu arremessasse para ela de volta. Ao me abaixar para pegá-las, quase senti como se tivessem dissipado entre meus dedos. Desapareceram, como se tivessem sido apenas uma ilusão de ótica. Olhei para a janela do prédio acima da minha cabeça, mas não havia mais ninguém. Pareceu estranho, e por alguns instantes fiquei olhando para o chão, procurando o que eu achava ter visto. Continuei meu caminho e voltei para casa. Eu fiquei pensando naquilo enquanto tomava banho sem entender a situação. Que péssimo momento para lembrar daquela ocasião. Teria que percorrer aquele terrível corredor novamente. Com o tornozelo inchado, dolorido, sem poder correr, caso precisasse. Na noite após o incidente das chaves, saí novamente para o parque. Passei pelo mesmo lugar. Ouvi novamente aquele chiado, mas dessa vez, antes da janela do prédio. Consegui ver um fio. As chaves estavam amarradas em um fio, e a mulher que se inclinava pela janela. Certamente as puxava conforme a sua vontade. Aquilo tinha que ser uma brincadeira. Quando eu passei pela janela, ouvi ela pedindo as chaves. No entanto, daquela vez eu a ignorei. Eu não parei. Continuei meu caminho. Ela tentou chamar minha atenção novamente, fazendo chiados. Virei-me e fingi não tê-la ouvido. Superei aquele trecho. Caminhei tranquilamente, quando entre as trepadeiras, que estavam poucos centímetros de mim, surgiu novamente aquele som, aquele chiado.
Eu vi um par de olhos e uma fileira de dentes sorrindo. Alguém estava escondido ali. E parecia ser a mesma mulher, a mulher das chaves. Comecei a correr até chegar em casa. Após esse dia, não saí mais à noite para o parque por cerca de uma semana. Quando retomei a minha rotina, mudei minha rota para não passar mais por lá. Mas então aconteceu um incidente do tornozelo. Eu machuquei o meu pé, a grande distração que vinha carregando. A negligência me fez cair na armadilha. Nesse momento, havia algo estranho naquele beco, como se fosse assombrado. Naquela noite, a atmosfera parecia mais pesada do que antes. Estava mais frio e eu estava mais assustado, apoiando-me nas paredes dos prédios. Caminhei lentamente, olhando apenas para frente, tentando não desviar minha atenção no final do corredor, que era a minha meta. À medida que avançava na escuridão, também fixei meu olhar no chão para evitar tropeçar ou escorregar. Lembro-me de uma parte irregular, um trecho destruído pela raiz de uma árvore que crescia imensa à esquerda. Em certo ponto do caminho foi impossível não olhar para cima. Olhei pela janela e vi que era a mesma pessoa, a mesma mulher. Passei caminhando lentamente por baixo dela, sentindo que ela estava observando meus movimentos. Esperei que ela falasse comigo, mas ela não disse nada dessa vez. Ela não se dirigiu a mim, apenas me vigiava e se mantinha em silêncio. Voltei o olhar para cima, mas dessa vez eu tomei cuidado, para não me aproximar das trepadeiras enquanto passava por elas. Não conseguia deixar de imaginar que aquelas plantas serviam de esconderijo para alguém ou alguma coisa assustadora. Fiquei tenso, esperando que alguma coisa saltasse à minha frente. Cheguei ao final, onde as plantas terminavam, junto a um portão. Era uma saída de emergência para funcionários e alunos. Havia uma placa, e nessa placa tinha um aviso que dizia o seguinte: era um selo das autoridades, o qual não havia prestado atenção antes. Com letras grandes e enquadradas em preto, dizia que o acesso àquela construção estava proibido devido a seu estado atual, representando um grande perigo. A escola havia sido danificada por uma erosão de terra e, portanto, permaneceu fechada desde então. Não deveria haver ninguém ali, ninguém espreitando as salas daquele lugar.